Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Oi, gente! Me chamo Oliveira da Rocha, sou estudante de Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Goiás, campus central, localizado na cidade de Anápolis. Tenho como título do meu projeto Do Núcleo à Imaginação, o uso de HQs no ensino genético. Bom, tenho como professora orientadora a professora doutora Flávia Mel Rodrigues e como co-orientadora a professora doutora André Juliana Rodrigues Caldeira, a professora mestre Cíntia Aparecida Arosa Alves Soares e a professora doutora Jaqueline Gleice Aparecida de Freitas. Bom, antes de falarmos sobre o nosso projeto, vamos entender o que é o micronúcleo e como ele se forma. Na imagem aqui dá para ver todo o processo de formação do micronúcleo dentro da célula, onde os micronúcleos são pequenas estruturas esféricas que aparecem no citoplasma bem próximo ao núcleo principal. Eles surgem quando acontece algum erro durante a divisão celular, principalmente na mitose. Esses erros podem ocorrer quando alguns fragmentos de cromossomo, ou até mesmo cromossomos inteiros, não conseguem ser incorporados ao núcleo principal e no final da divisão. Observando na imagem, dá para perceber no início que temos uma célula em processo de divisão, com os cromossomos sendo separados. Mas, por algum motivo, um pedaço do material genético se perde ou fica isolado, em vez de voltar para o núcleo. Esse fragmento fica no citoplasma, formando uma pequena estrutura arredondada que é o núcleo, o micronúcleo. Esses micronúcleos eles funcionam como marcadores de dano genético, pois indicam que a célula passou por algum tipo de estresse ou mutação. Por isso, eles são muito usados em testes de genotoxicidade, que ajudam a identificar se uma substância ou agente químico pode causar alteração no DNA. E foi justamente pensando nisso, em como esse processo pode ser complexo e difícil de visualizar, que surgiu a ideia do nosso projeto. Afinal, aprender genética exige imaginação e abstração, e muitas das vezes as aulas tradicionais, baseadas apenas na explicação oral, acabam sendo um pouco menos atrativas, e por isso buscamos de uma forma de tornar o aprendizado mais leve, acessível e divertido. E encontramos nas histórias em quadrinhos uma ótima maneira de unir arte e ciência. Bom, com isso, o nosso projeto tem como objetivo transformar o conteúdo dos micronúcleos em uma narrativa educativa e envolvente. Queríamos criar algo que ajudasse o aluno a entender o conceito de maneira visual e prática, e ao mesmo tempo analisar o potencial pedagógico das HQs na construção da aprendizagem significativa. Além disso, também buscamos contribuir para a popularização da ciência, usando uma linguagem mais acessível, lúdica e atrativa. Bom, na parte de materiais e métodos, o nosso processo começou com levantamentos bibliográficos, com a principal plataforma sendo o Google Acadêmico e o Cielo, para compreender melhor tanto o conteúdo científico quanto o uso de HQs em si. Em seguida, foi desenvolvido um roteiro narrativo, sendo protagonizado pelo personagem Nuke, que é como se fosse um pequeno explorador do mundo celular. Esse personagem foi criado para guiar o leitor pela história, explicando conceitos de forma leve e divertida. Com o roteiro narrativo pronto e o levantamento, foram feitos desenhos à mão para ter uma noção de como seria cada cena ali presente da história. Com os desenhos feitos, foi passado para a plataforma Penup, que é uma plataforma disponibilizada pela Samsung, e lá foram feitos toda a digitalização e o colorimento dos desenhos. A diagramação e a finalização foram feitas no Canva, onde adicionamos balões de fala, textos explicativos e também atividades interativas, como uma cruzadinha e um caça-palavras. Bom, ao final tivemos como resultado uma caixilha contendo 15 páginas, onde nessas 15 páginas temos um glossário ao final,
2 atividades educativas, sendo caça-palavras e uma cruzadinha, e 12 páginas de trama. A trama tem como título A Descoberta Proibida, Nuke e o Mundo Inexplorado, onde, em resumo, se passa em uma pequena vila no meio celular, onde nosso jovem aventureiro Nuke, ele descobre que há outras estruturas celulares presentes ali e não só aquele que ele vive. Nisso, ele parte até seu mentor para poder contar para ele a nova descoberta que ele teve. E de início, seu mentor briga com ele, avisa que não é para ele ir porque poderia ser perigoso. Nisso, Nuke não o escutou e partiu em viagem. Nessa partida de viagem, na metade do caminho, ele encontrou Micro, que é o pequeno micronúcleo, e buscou explicar para ele o que ele era e o porquê que ele estava sozinho naquele meio. Após essa explicação, ele deu sequência em sua viagem e, quase chegando ao seu destino, ele encontrou a Onco, que era uma célula cancerígena, que estava ali presente naquele meio já tinha um tempinho. Nuke, pensando que conseguiria combater o sozinho, partiu para cima. E nisso gerou uma confusão entre os dois. Quando essa confusão começou, o Sr. Nuke apareceu. E ele só apareceu ali porque um dos amigos de Nuke avisou para ele que ele havia partido em viagem. Nessa aparição do seu núcleo, ele entrou no meio, conseguiu separar o Nuke do Onco e voltou com o Nuke para sua vila. Enquanto eles estavam voltando para a vila, o seu núcleo avisou para ele o porquê que ele não poderia ter ido, que um núcleo ele trabalha com o outro, não poderia deixar ele ali sozinho, e que quando mais novo, ele tinha feito a mesma coisa que Nuke, descobriu outras estruturas celulares e buscou em viagem. Só que ele encontrou Onco na metade do caminho, então podemos ver que o Onco já está ali há bastante tempo. E, ao contrário dele, que foi ali para socorrer Nuke, ele estava sozinho naquele meio. Ele buscou sozinho se separar da briga com o Onco e retornar para casa. E foi ali que ele percebeu que um núcleo sempre trabalha com o outro e não poderia sair daquele meio para não colocar os outros núcleos ali presentes em perigo. Por isso que ele fala que sempre é bom estar um junto com o outro e ele acabou não escutando isso. Bom, ao final, aqui temos os personagens principais, o Nuke, o pequeno jovem aventureiro, o seu núcleo, o mentor dele, o Micro e o Onco, a célula cancerígena. Aqui temos, bom, com isso temos um pedaço de tirinha onde Nuke explica pro Micro o que ele era e o porquê que ele estava ali sozinho, que ele era um pequeno fragmento de cromossomo recém-compactado e que ele viveria sozinho naquele meio, porque ele havia acabado de se prender de seus amigos. E na última imagem, o Nuke mostra para ele como que ele seria visto em um microscópio na vida real. Ao lado a gente tem a cruzadinha e juntamente o caça-palavras que vai na... Bom, com isso a gente conclui que o uso de HQs é uma estratégia inovadora e eficiente no ensino de genética, onde essa abordagem acaba rompendo com o modelo tradicional de aula, integrando diferentes linguagens e torna o processo de ensino-aprendizagem muito mais dinâmico e significativo. A proposta, ela acaba estimulando o interesse científico e desperta a imaginação dos alunos e mostra que a biologia pode ser aprendida de forma leve, criativa e divertida. Além disso, as HQs têm um papel importante na popularização da ciência, aproximando os estudantes do conhecimento científico de um modo acessível e envolvente. Bom, e antes de finalizar, eu não poderia deixar de agradecer ao EG pela bolsa que foi concebida para poder fazer esse projeto e também agradecer ao projeto Coletivo de Mulheres na Ciência e ao LecPop, que é um programa financiado pelo CNPq, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E assim a gente conclui o projeto do Núcleo Imaginação, o uso de HQs no ensino de genética, onde mostra que é possível transformar um tema complexo como os micronúcleos em uma experiência educativa, artística e inspiradora. Bom, e é isso. Muito obrigada.
Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.